Não há pedrada. Os oceanos ocupam mais de 70% da superfície da Terra e escondem vastas zonas que ou são inacessíveis ou eram até há bem pouco tempo. Nos fundos oceânicos, erguem-se as mais longas cadeias de montanhas do mundo, as chamadas cristas oceânicas. Estas são o testemunho de um limite importantíssimo de placas tectónicas, o local onde estas se afastam umas das outras e, por isso, chamados de limites divergentes. Apesar de constituir um exercício complexo, os fundos oceânicos que vemos hoje são relativamente jovens, mais jovens do que os continentes que circundam. E, ainda assim, os oceanos existem na Terra desde há pelo menos 4 mil milhões de anos, ainda antes de existirem continentes comuns que conhecemos. Hoje vamos conversar com o Martim Chichorro, docente e investigador do Departamento de Ciências da Terra da Universidade Nova de Lisboa e investigador do GeoBiotech, que nos vem ajudar a compreender o que são as cristas oceânicas e como é que se encontram vestígios de oceanos perdidos. Bem-vindo, Martim. Obrigado por teres aceitado o convite para aqui estar presente. Muito obrigado, Inês, pelo convite. Fico muito contente por seres tu a convidar-me, em especial, para esta conversa. E eu por teres aceitado estar aqui presente. Se calhar quer começar a primeira pergunta, que está relacionado com o facto de poucos serem aqueles que talvez verdadeiramente saibam que nas grandes depressões das bacias oceânicas existem estas cristas oceânicas. A que se deve a origem destas cristas? O que eu acho é que quando nós pensamos na morfologia do fundo oceânico, bom, não devemos pensar que existem em todos os oceanos 5 unidades fundamentais. A primeira, as grandes dorsais médio-oceânicas, as fossas oceânicas, outra unidade morfológica bastante importante, as grandes que separam as grandes planícies abissais. Depois também temos alguns pontos anómalos que são os marcadores das plumas mantélicas e, portanto, toda esta morfologia de que eu estou a falar corresponde mais ou menos a 2/3 da superfície da Terra e mais ainda que pelo menos 50% dessa superfície está abaixo dos 3 mil metros de profundidade, o que significa que realmente muitas vezes parte dessa morfologia continua inacessível. É por isso que quando eu penso na morfologia dos fundos oceânicos, ocorre-me sempre, aliás, eu mostro sempre isto aos meus alunos, tu deves conhecer este mapa. Foi feito pela uma oceanógrafa e geóloga, a Mary Tart, que passou a vida toda a tentar estabelecer a morfologia do Oceano Atlântico. Eu geralmente mostro este mapa quando, por exemplo, quero mostrar que por que razão é que a Terra Nova na América do Norte, a história geológica da Terra Nova na América do Norte tem que ser contada também à luz da evolução da Ibéria. Não podemos separar. Quando olhamos para os fundos oceânicos atuais, devemos pensar que parte da sua morfologia é herdada desses primeiros processos. Por outro lado, temos nas cristas médio-oceânicas, como nós sabemos, o que está a acontecer é uma criação de uma nova litosfera. Portanto, essa ascensão vai ao mesmo tempo neoformar litosfera, não é? Vai estar quente. Vai estar quente e, portanto, todo esse conjunto de processos, portanto, introdução de novo material na crosta,
a ascensão da astenosfera e mais uma tectónica eminentemente extensional vai fazer com que isso... A origem ali é um relevo importante. É um relevo, obviamente estamos a acrescentar também muito material novo à crosta oceânica. Tu conheces o livro que era do Boileau, Evolução das Margens Continentais. Conheço, sim, do Boileau, portanto, para se perceber, ele chama muito a atenção a este aspecto. Para se perceber a evolução de um oceano, temos que ir aos primórdios, ao seu nascimento, propriamente dito. Se calhar podíamos conversar agora um pouco sobre isso, que já há pouco deste a dica de existirem vários estádios. Se calhar agora diz-nos então que estádios é que existem, vamos chamar de oceanização. Ele divide em esse estádio, portanto, o primeiro estádio, ele chamou-lhe o estádio de rift continental, onde, pronto, aí o que domina é uma tectónica extensional local, portanto, intracontinental. Depois ele transfere esse estádio, portanto, estamos em rift, propriamente dito. Depois ele transfere esse estádio para uma outra fase em que podemos dizer que estamos ainda essencialmente em rift. Ele chama-lhe isto o estádio Mer Rouge, portanto, Mar Vermelho. Embora agora sabemos que no Mar Vermelho, em muito grande parte, já temos uma crosta oceânica, uma crosta oceânica individualizada. Naquela altura ainda este estádio de Mer Rouge ainda subentendia que a crosta oceânica ainda não estivesse bem diferenciada propriamente dita. Portanto, é uma fase continental, sim, essa é a primeira fase. Ainda é uma fase continental, diria que estamos numa fase rift to drift, vá. Então, depois, ele fala num terceiro estádio, que é o estádio do Oceano Estreito. E aí sim, aí já partimos do princípio que já temos a criação da litosfera oceânica, propriamente dita. E depois passamos pelo um quarto estádio, em que o Boileau chama de estádio atlântico, entre aspas, obviamente. Portanto, para além das diferenças da natureza dos magmas produzidos ao longo da evolução do oceano, ele foi dos primeiros a sublinhar a importância da estratigrafia sequencial como forma de ler o estádio evolutivo de um oceano. E, no fundo, porquê é que eu estou a dar importância a isto? Porque mais do que estudar propriamente a crosta oceânica, no verdadeiro sentido do termo, o meu trabalho tem-se dedicado muito ao estudo das sequências estratigráficas e a forma como elas refletem essa evolução. Que marcadores é que tu procuras? Agora falando então do registro rochoso. Em primeiro lugar, numa determinada sequência estratigráfica, procuro, obviamente, os marcadores ígneos que representam esse estádio evolutivo que vai levar à formação de um oceano. E, portanto, nesses marcadores ígneos, o que é que nós fazemos? Estudamos, obviamente, a natureza dos magmas, a fonte, importantíssimo saber quais foram as fontes que geraram esses magmas e, obviamente, através da datação urânio-chumbo, em zircão, datamos esses magmas. Em princípio, há uma sequência natural prevista de evolução magmática, escrita nessas rochas ígneas que estão nessa margem continental que está em abertura, certo? Esses primeiros magmas são essencialmente
magmas do tipo I, porque estamos a fundir, sobretudo, estamos na transição manto-crosta, estamos a fundir essencialmente rochas ígneas. Portanto, os primeiros estádios de geração de magmas, geralmente têm esta particularidade. Tens muitos magmas que representam a fusão da crosta, mas magmas que representam uma fusão de uma crosta profunda e, ao mesmo tempo, de uma crosta superficial. Então, vais ter um conjunto de magmas I e S que podem estar misturados ou pelo contrário, afastados. Esse estádio de rift, que nós chamamos de um early rift stage, vai evoluir para um estádio em que começamos já a ter a tal influência mantélica já com uma forma progressiva. E chegamos então a um estádio que nós chamamos main rift stage, que é caracterizado por quê? Por da mesma forma, vamos ter fusão supracrustal, mas vamos ter a influência desse magmatismo mantélico. Portanto, vamos gerar séries, vamos ter séries bimodais muito bem marcadas. Por último, avançamos para um late rift stage, onde vão entrar em jogo cada vez mais rochas com uma influência mantélica forte, e vamos ter as chamadas rochas alcalinas e peralcalinas a entrar nesse jogo, nesse ciclo evolutivo. Agora, a outra forma de ler a evolução de um oceano é, como eu disse, lendo a estratigrafia, as sequências sedimentares, sobretudo, olhando com bastante ênfase, a detalhe, as discordâncias, as grandes inconformidades, porque elas marcam essencialmente, podem marcar essencialmente variações da evolução associados também ao tectonismo, certo? Se tu estás a abrir uma bacia, tens rotação de blocos, por exemplo. Claro, há uma tectónica predominante, mas depois, quando fechas o ciclo, todo este ciclo tectónico de abertura vai ser como que apagado ou sobreposto e diluído. Basicamente, o que nos estás a contar é que tu procuras os oceanos nas rochas ou ao nível da crosta continental. Exatamente. Ou seja, esses estádios que tu te referiste ainda é muito na parte do rift. Depois passamos tu há pouco falaste do rift to drift. Sim, como e então identificamos essa fase? No fundo é o mesmo que quando é que nós atingimos um estádio de margem passiva no verdadeiro sentido do termo. E repara bem que esta passagem fica muito bem marcada nas sequências estratigráficas. E isso é particularmente visível na zona, pegando no maciço ibérico, é particularmente visível na zona centro-ibérica. Portanto, os quartzitos armoricanos refletem precisamente essa passagem, o início da acreção oceânica. Ou seja, é como se de repente o nível do mar entra em transgressão, tá? E, portanto, vamos ter sequências de plataforma que marcam muito bem essa transição de fase. Ou seja, um pouco como agora se nós formos ali à praia, à Ericeira, exatamente. um equivalente. Portanto, temos ali aquela areia toda, seria mais ou menos essa paleogeografia. Claro. Imagina, portanto, o tal oceano
que o Boileau ele chama de estádio do oceano estreito, em que isso está a suceder. E esse período relativamente curto está muito bem marcado na Ibéria. O que é que acontece em termos de magmatismo? Deixa de haver? Na realidade, o que é que a Ibéria, o que é que a Ibéria mostra? É que ela continua. Portanto, nós estamos a falar do suposto nascimento do tal Oceano Reich. Para já, o Oceano Reich não pode ser visto sem ser também à luz da evolução de outro oceano, que é o chamado Iapetos. Porque ambos tiveram a sua origem no mesmo contexto geodinâmico. Ambos resultam da fragmentação desse supercontinente neoproterozoico, que era o supercontinente Gondwana. Por que é que eu falo do Iapetos? Porque o Iapetos é aquele oceano que melhor nos ensina sobre a diacronicidade da convergência de um oceano. Uhum. Um oceano pode fechar durante durante um ciclo de 50, 80, 150 milhões de anos. O processo pode estar sempre a suceder. O Reich dá-nos outra lição substancial, que é, assim como o fecho de um oceano pode ser diacrónico, a abertura, obviamente, também. Então, o que é que acontece? Se nós conseguimos estabelecer no continente, o eixo de um rift, e podemos ler que a forma como esse eixo de rift vai migrar num continente. Uhum. E o que é que o nosso trabalho mostrou? Por exemplo, é verdade que a zona da Ossa Morena grava todo este ciclo do rift, ciclo magmático do rift até ao drift. Quando vamos para a zona centro-ibérica, só temos uma parte desse ciclo. Os zircões mostraram-nos que não podemos dizer que os primeiros estádios de rift não estão gravados na zona centro-ibérica, só porque lá não afloram as rochas do early stage. Os zircões da zona centro-ibérica, os zircões herdados das rochas ígneas da zona centro-ibérica, têm aí uma herança de fontes magmáticas early rift. Ou seja, os magmas early rift também estão na base, existem na crosta. E foram capturados depois por esses magmas. Claro, exatamente o que aconteceu foi que os magmas early rift e main rift, que estão bem na Ossa Morena, ficaram como que aprisionados na base da crosta centro-ibérica. Eu acho que isto é uma descoberta recente, é que, entretanto, novos estudos estão a mostrar que essa progressão do rift está também marcada no soco dos Pirineus. Mas, no fundo, o que é importante nisto tudo é, olhando para a crosta, para as margens desta crosta continental, eu estou a ver todos os mesmos processos que geraram o oceano. Consegues distinguir, através das idades do zircão, esses diferentes estádios? Eu não estudo sem ter uma base de catodoluminescência, fotografias em catodoluminescência prévia. Uhum. Porque cada vez mais este exercício simples de observar os diferentes estádios de cristalização de um único cristal são um meio caminho andado para contar a história do passado.
no fundo é, porque é que eu sei que há magmas de rift states aprisionados na crosta da zona centro-ibérica, que nós não estamos a ver. Exato. Porque muitos núcleos de zircões da formação da Urra, que é ordovística, portanto, 490 milhões de anos, 480 milhões de anos, ou do olho do sapo, certo? Ou pegando do olho de sapo, ou em magmas variscos. Uhum. Eu vejo que esses núcleos, a idade é precisamente, pode ser 530 milhões de anos, ou seja, representativa dos ciclos anteriores, mas não há a exposição. Há um pormenor que eu acho interessantíssimo, que eu próprio fiquei surpreendido. Na base, em sequência normal, na base dos quartzitos armoricanos, tens uma unidade sedimentar, que é chamada Purple Unit, cuja representatividade em zircões detríticos é completamente distinta da dos quartzitos armoricanos. Isso deve-se a... Isso deve-se à transgressão. E os zircões refletem exatamente isso. O que está na base recebe material de fontes em que, quando chegamos aos quartzitos armoricanos, essas fontes não estão expostas. Já não estão disponíveis. Perguntei também ao Martim que outro tipo de testemunhos podemos encontrar da existência do Oceano Reich. Quando eu digo que muitas vezes podemos estar a confundir testemunhos de crosta oceânica propriamente dita com testemunhos intracontinentais de rochas com natureza tolaítica, muito similar a uma crosta oceânica. Quando eu digo isto, não é porque estou a inventar, é porque elas existem. Então, existem, podemos pôr o dedo e podemos ver, estão a ver, pilolavas com 500 milhões de anos em sequência estratigráfica. Em determinadas zonas é possível ver isso. E, portanto, estás a pensar em um exemplo concreto? Estou a pensar, claro que quando eu penso o melhor setor para explorarmos esta evidência, obviamente que é o setor de Elvas, porque aí as unidades estão em baixo grau. Coloquem esta porção crustal em médio alto grau metamórfico e vejam o que é que sucede. E agora ponham por cima toda a deformação varisca. Exato. E vão ver que muitas vezes todas estas unidades vão aparecer interdigitadas. Se calhar estamos a olhar para um autóctone, mas obviamente, ou não. Podemos pensar no Iapetos e no Reich como o Atlântico e o Pacífico dos tempos modernos? Pode, exatamente. Qual é que foi mais pequeno? Não é porque às vezes existe um pouco essa discussão, qual é que foi a real dimensão do Oceano Reich? Estamos a falar de um estádio do Oceano Estreito, ou estamos a falar já de um estádio atlântico? Pegando no Oceano Atlântico. Portanto, na verdade, podemos dizer que o Oceano Atlântico está, a dorsal está a funcionar desde 113 milhões de anos. Pegando nas chamadas sequências ofiolíticas, portanto, os testemunhos desse oceano, os tais testemunhos desse oceano que estão bem preservados no noroeste da Ibéria, o que é que temos? Temos uma idade para uma primeira sequência ofiolítica que ronda os 500 milhões de anos e os 490 milhões de anos. Ok. Ou seja, as idades ígneas desses gabros que estão associados a essas unidades dão
essa... Portanto, a idade de um oceano ou de crosta oceânica aos 490 milhões. 490 milhões. Depois, as sequências ofiolíticas chamadas superiores estão a dar idades de 395 milhões de anos, com quase 100 milhões de anos. Portanto, repara, eu até podia pensar assim, se fosse um oceano, isto podia ser representativo realmente de um grande oceano. Atlântico. Temos duas porções de crosta oceânica que refletem dois estádios diferentes dessa oceanização. Agora, qual é a questão que eu coloco? Bem, mas não seria de encontrar, se fosse assim um oceano tão desenvolvido, numa tectónica pelicular de fecho, que representa, portanto, uma sutura, não seria de encontrar mais porções intermédias desta crosta oceânica? Mas a verdade é que não estamos a encontrar. O que? Agora vou fazer a tal pergunta, colocar a tal questão mais polémica. Será que estamos a ver um oceano ou estamos a ver dois? Pois. Oceano mais antigo, um mais recente. E agora, isto por acaso era uma pergunta mais técnica que eu na realidade tinha e que estava aquela rocha de crosta oceânica representa a crosta oceânica que está junto à margem e que, portanto, é logo do início da abertura do oceano, sendo mais antiga, ou é a da crista oceânica, quando finalmente o oceano está a desaparecer, porque acaba por ser mais jovem, menor densidade e com maior potencial para se instalar na crosta continental. O que é que nos tens a dizer? Então, e agora, tudo isso é verdade e é perfeitamente possível colocar a questão tem toda a lógica. Então, eu pergunto, então, essa primeira fase de oceanização, as primeiras porções de crosta oceânica, serão mesmo já uma crosta oceânica representativa já de uma crosta oceânica desenvolvida, ou estamos a olhar para o Mar Vermelho. Exatamente, ou estamos a olhar para o Mar Vermelho. E essa é a questão que se põe. Eu vejo apesar da deformação, eu vejo ainda uma estratigrafia preservada. E, portanto, na minha mente, até prova em contrário, as rochas básicas que eu encontro na zona da Ossa Morena são essencialmente autóctonos. Nada, portanto, representativas da tal margem do início do processo. Então, se calhar é como tu dizes, depois a dorsal é que pode representar, pode estar expressa na tal idade mais recente dos 395 milhões de anos. Chegamos agora, então, à curiosidade do Martim. Eu vou aproveitar para contar um fracasso também da minha evolução e um êxito. Um fracasso e um êxito. Okay. O fracasso era, eu queria datar na minha tese os testemunhos do Reik. Mostrei N rochas anfibolitos, foram 20 amostras de anfibolitos e não encontrei um único cristal para datar. Isso foi para mim o maior fracasso, porque hoje já sei porque é que não encontrei. Não é que não houvesse,
Pronto, não é que não houvesse, eu é que estava a fazer o processo, não estava perfeito o meu processo de seleção. Esse foi o meu grande fracasso. O meu grande êxito, esta história é muito conhecida, foi que para contar um pouco a história da convergência, não é? Toda a gente fala na famosa pedreira da engenharia. E eu quis mostrar a pedreira de engenharia. Que acontece que havia lá um lago e então eu teria que atravessar esse lago para ir colher a amostra. E tenho, para mim, o meu ponto baixo da geologia foi ter... sim, depois não sei, mas realmente a figura ridícula que eu fiz é inesquecível. Eu pus o martelo na boca e consegui nadar o lago, atravessei toda a pedreira, o lago da Pedreira de Engenharia, até à outra margem, mostrei e consegui regressar a nado, claro. Com a amostra? Com a amostra, com o martelo, e foi um feito realmente tudo em nome da geologia. Exato, o que um geólogo faz pela geologia, não é? Muito obrigada. Ultrapassamos os nossos próprios limites. Obrigado por esta oportunidade e obrigado por estares aqui à conversa connosco no Só à Pedrada.